donos das ruas, os donos das ruas querem mais que diversão. Os donos das ruas, os donos das ruas têm o futuro em suas mãos. E é no ritmo dos inocentes que começa mais um Papo com Rinaldi. Afinal, hoje eu converso com uma lenda viva do punk rock, vocalista da banda, Clemente Tadeu Nascimento. Então roda a vinheta aí enquanto eu chamo meu convidado. Olá Clemente, seja bem-vindo ao meu canal. Eu já começo esse papo te perguntando como que você tem passado seus dias durante essa pandemia. Salve, salve, Rinaldi. Cara, meus dias durante a pandemia, como de todo mundo, trabalhando muito em casa, home office, né, por causa do show livre, por causa da rádio, então ainda tem umas coisas para fazer, mas sem shows, né, o que derruba a renda lá embaixo, então são dias de preocupação, né, como de todo mundo, de todo brasileiro, todo cidadão do mundo hoje em dia que está vivendo esse período difícil. Você toca nos Inocentes, na Plebe Rude, tem um projeto solo chamado Clemente e a Fantástica Banda Sem Nome, é DJ, apresentador de programa de rádio, na web, tem 3 filhos e está sempre envolvido em vários projetos. Cara, eu te pergunto, como que você consegue dar conta de tudo isso? Rapaz, nem eu sei como eu dou conta de tudo isso, cara. A necessidade faz o ladrão. São coisas que eu gosto de fazer, né? O meu disco solo, a Plebe Rude, o Inocentes, rádio, show livre e tal. Mas é sempre trabalho também, né? E isso é legal, né? Então, quando você tem um espaço para fazer outras coisas, para fazer novos trabalhos, né? O ano passado eu fiz até um filme, fui ator também, participei do Ainda Temos a Imensidão da Noite, um filme muito legal, fala sobre a história de uma banda de rock. Mas é isso, eu acho que é o prazer em fazer, né? A necessidade também, né? Claro que eu queria estar só tocando, estar só na rádio, mas ao mesmo tempo eu gosto também, então você acaba dando conta, né, cara? É uma mistura de necessidade com prazer em fazer. Entre julho e agosto de 2019, os Inocentes realizaram a primeira turnê internacional durante quase 40 anos de estrada. Como que foi essa experiência para você e para a banda, Clemente? A gente completa 40 anos o ano que vem, né, cara? A banda é de 1981, então em 2021 completamos 40 anos. Eu toco desde 78, né? No Restos de Nada, comecei em 78, depois Condutores de Cadáver e finalmente o Inocentes. E, cara, fazer a tour na gringa foi uma coisa maravilhosa, assim, né? Porque acho que a gente foi na hora certa. O Inocentes está com uma formação muito sólida e muito legal, né? O Nonô na batera, o Anselmo Monstro no baixo, o Ronaldo na guitarra. E o mais legal foi chegar na Europa e tocar em lugares que a gente não era super conhecido, né? E a casa fica cheia e as pessoas se interessarem pela nossa música, mesmo sem entender a letra. Então acho que foi legal, assim, acho que demorou, mas foi uma coisa muito prazerosa, né, tocar na gringa. Foram 4 shows na Inglaterra, né, 2 em Londres e 2 na Finlândia, assim, foi bem legal, uma experiência muito gratificante. Primeira banda brasileira tocando no palco principal do Rebellion, isso também foi super legal, e palco principal, você sabe, se você estava lá, né, cabem 6.000 cabeças e o espaço estava cheio, claro que não tinham 6.000 cabeças, mas então acho que pra gente foi uma realização de um sonho e que não foi tão tardio assim, né? Eu acho que veio na hora certa. Em dezembro de 2019, a Plebe Rude lançou o volume 1 do álbum Evolução. O disco tem 14 novas faixas que contam de forma cronológica sobre a evolução da humanidade. Como que tem sido a promoção desse álbum e já existe alguma previsão de lançamento do volume 2? A evolução da Plebe Rude vai na contramão das máximas de hoje, né, sobre plataformas digitais, né, de você só lançar single e ir lançando um monte de single. E a gente resolveu lançar um álbum duplo, né, com 28 músicas. A gente lançou o volume 1 de Evolução, né, agora tá nas plataformas e tal. E a gente já era para ter saído o volume 2, né? Mas a pandemia atrapalhou tudo. A gente não conseguiu nem fazer o show de lançamento, né, do volume 1. Ia começar no Circo Voador em março, né, cara? Então a gente perdeu essa data, né? Ia ser bem legal, né? Junto com o Finis África. Esperar passar essa pandemia, né? Porque é um álbum
que é complicado, é um álbum pensado para ser um musical, né? É um álbum todo conceitual, conta uma história. E aí, quando sossegar e tal, a gente vai pensar como vai fazer. Por enquanto, vamos lançar uns clipes, né? E lançar algum material diferente e tal. Mas é um álbum que deu muito prazer fazer, assim. É um álbum difícil, né? É um álbum que vai na contramão do que está fazendo agora, mas é um álbum muito prazeroso, né, cara? É um álbum que tem começo, meio e fim, e se utiliza de várias referências musicais diferentes para poder contar essa história, que é uma história bem difícil de ser contada, né? E foi um desafio mesmo fazer isso com a Plebe. Em maio deste ano, nós tivemos a morte do George Floyd durante uma abordagem policial nos Estados Unidos. Isso acabou gerando uma repercussão mundial e manifestações por vários países com o slogan Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam. No Brasil, uma pesquisa divulgada pelo Atlas da Violência mostrou que de 2007 a 2017, mais de 75% das pessoas assassinadas no país eram negras. E de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 75,4% das pessoas assassinadas em intervenções policiais eram negras. Como é ser negro no Brasil? Ainda mais agora no governo Jair Bolsonaro. Sempre foi difícil ser negro no Brasil, né? Eu acho que agora a coisa, com o Bolsonaro, a coisa fica mais difícil porque se imponderou o fascismo, se imponderou a violência, a agressão ao diferente, mas na verdade era uma coisa que era implícita, hoje ela está explícita, né? E se defende policiais que matam, né, gente na periferia. Quando houve aquele massacre em Paraisópolis, né, eu falei na rádio super consternado, super, né, puto com isso, e veio gente reclamar, defender a polícia, cara, num ato completamente irracional, né? Nem que os meninos fossem bandidos a polícia poderia cometer aquele crime, né? Os caras têm que ser julgados e tal, e as pessoas defendem isso nas mídias sociais na cara dura, porque isso foi imponderado hoje em dia, né? Isso foi se dado esse direito de ser idiota, né, cara? Mas ser negro no Brasil sempre foi difícil, né? A polícia brasileira mata 10 vezes mais do que a polícia americana, né? Eu acho que o caso do George Floyd, ele só serviu para levar para grande mídia, né? Dar uma grande exposição a uma coisa que sempre esteve presente na sociedade brasileira, né? Você leu aquele livro do Caco Barcelos, Rota 86, um livro já antigo, já conta a história desde de sempre. A polícia sempre cometeu esse genocídio, sempre com o apoio do governo e apoio da maioria da população classe média, que vê no cidadão negro um inimigo, né? Que isso foi plantado com o final da escravatura e tal. Então sempre foi difícil, né? Então acho que a gente vive um momento onde as coisas não estão se resolvendo, mas as coisas estão sendo pensadas, né? Estão sendo vistas, estão sendo postas à mesa para serem criticadas e para aí a gente começar alguma mudança, né? Porque isso mude logo, né? Mas depende muito da gente, depende de todos nós, não só dos cidadãos negros, mas dos cidadãos brasileiros que não apoiam esse massacre e essa injustiça e essa ignorância toda. Clemente, na história do rock, tivemos nomes como Chuck Berry, Little Richard e muitos outros artistas negros que foram importantes na criação desse ritmo. Mas foi um homem branco que acabou se tornando o rei do rock. Falo do Elvis Presley. Sabemos que nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, o racismo era muito pesado e a indústria musical jamais ia deixar que um homem negro se tornasse expoente de um ritmo tão popular e tão frenético entre os jovens. Nos seus mais de 40 anos de estrada, como que você vê esse racismo estrutural no rock? Você falou tudo, né? Os negros criaram o rock, né? Então Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, são os caras que criaram o estilo, né, mano? E o fato do Elvis Presley virar o rei do rock, isso na década de 50, onde ainda nem havia acontecido a marcha pelos direitos civis nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país muito segregado, né? E eu acho que até hoje você vê os reflexos disso, né? Como a gente vê a morte do George Floyd. Tem um racismo estrutural no rock, mas não só no rock, na música em si, né? E onde um determinado biotipo é bem aceito e o outro não, né? Tentam colocar o negro dentro de uma caixinha, né? Dentro de um modelo pré-estabelecido. E eu simplesmente
não concordo então no modelo pré-estabelecido. Então eu faço, acho que eu tô a fim de fazer. Por isso que eu tô no punk rock, faço punk rock, porque eu acho que é assim que você vai acabar com esse racismo estrutural, né? Você se impondo em todos os meios, né? Se você achar que só deve ficar no lugar que foi colocado para o negro, então isso não é legal. O rock, ele foi, pode-se dizer que foi usurpado, né, pelos brancos, né, dos negros. Mas não é só o rock and roll original, né? O próprio punk rock mesmo. Você pega bandas como o Pure Hell, Puro Inferno, né? O Pure Hell nasceu em 74, uma banda só de negros americanos, no mesmo ano que o Ramones, mas é uma banda que ninguém conhece, porque o disco deles ficou engavetado por 20 anos, né? Outra banda, o Death, que é uma banda de Detroit, de rock and roll pré-punk, né, inspiradora do punk, também 71, o disco também ficou engavetado por anos, e sempre na história existiam várias bandas com negros no rock, principalmente no punk rock. Acho que o punk rock foi o estilo que mais abriu para as mulheres, para os negros, para os gays, é a cena de rock que mais agregou, né, com as minorias, né? Então você pega várias bandas, desde X-Ray Specs, que tem a Polystyrene, que é negra, até as bandas de ska, como Specials, bandas novas de punk, como Radicate, uma banda de molecada, ou Black Horror, ou até uma banda nova que se chama Horror, né? Horror, né? Com 9 no lugar dos R's, né? É uma banda que mistura rap e punk, né? Que é do caralho isso. Então, ou seja, o negro está presente, apesar de não estar na grande mídia, ser o grande destaque, ele está presente no rock, ele está presente em tudo, apesar de todo esse, como você disse, o racismo estrutural, né? Mas eu acho que a gente só vai acabar com isso quando a gente se impor dentro de todos os estilos. A cultura vem sendo tratada pelo governo Jair Bolsonaro como uma área sem valor. Mas, na prática, principalmente agora nesse período de pandemia, vemos que sem música, filmes, séries, livros ou qualquer coisa relacionada à arte, seria muito difícil passar os dias durante esse isolamento social. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, já que você é um artista? O governo Bolsonaro, ele não trata só a área da cultura, né, como uma coisa sem valor, mas ele trata tudo como uma coisa sem valor, né? É absolutamente um governo inepto, um governo incapaz de governar, a não ser criar crises por ter uma ideologia completamente fascista e furada, né? Se o governo Bolsonaro não dá importância nem para a saúde, né? Em meio a uma pandemia como essa, a gente não tem um ministro da saúde, um ministro da educação, a educação está mal gerida. Imagina a cultura, né? Que não é vamos dizer assim, um bem de primeira necessidade, né? Mas eu acho que durante a pandemia a gente vê que a falta que a cultura faz, a falta que o cinema faz, que o teatro faz, que a música faz, né? É o único meio que a gente tem para poder suportar esse confinamento, né? É poder curtir um filme, poder curtir uma música, poder curtir um livro, né? Então a cultura, ela é essencial também, né? Eu confesso, assim, que eu não estou produzindo muito, né? Fazendo música e tal. É difícil você se focar em criar num momento como esse. Mas a importância da cultura se mostrou muito evidente num momento como esse. A Plebe Rude realizou uma live para os fãs, mas você não participou, já que estava aqui em São Paulo. Existe alguma previsão de outra live com a sua participação? E os Inocentes pretendem fazer alguma live para os próximos meses? Fez a live, gostaria de estar lá com a galera toda, mas infelizmente não dava para viajar na época. Estava bem no meio, as companhias aéreas cancelando tudo quanto é voo, né? Não dava para ir até Brasília, porque eu estou em São Paulo, né? Tava aqui isolado e tal, participei como deu, né? Gravei uns vídeos e tal. Acho que é isso, né, cara? Eu acho que a gente tem que se adaptar, né, a esse momento, que é difícil, né? Porque não é só o fato de você não poder se apresentar no público, mas o fato também de você não poder circular e viajar, né? Isso também é difícil. Mas foi legal, assim, ver a Plebe, ter participado via vídeo e tal.
a gente recebeu um cachê que é legal, né? Então, assim, eu não sou adepto de ficar fazendo live de graça. A gente encara a música, a arte como a nossa profissão, né, cara? Então, tem aquela frase, né? Até a Clarice Lispector, né? Que fala assim, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, né? Então é isso, né, cara? A gente vive de música. Então, assim, eu não tenho nenhuma vontade de ficar fazendo live, tocando e tal. Se é uma coisa que é minha atividade, que me gera renda, entendeu? Tem umas lives programadas, vou fazer sozinho aqui de casa e tal. A live com Inocentes rola se alguém patrocinar, se alguém conseguir reunir a banda, se alguém bancar isso, né? A gente não vai se reunir por nada, entendeu? E o público ele não está acostumado, né, a pagar por um show online, que eu acho que é válido. O Show Livre criou uma plataforma chamada Show Livre Play, onde a gente consegue bilhetar uma live, né, vender ingressos, né? Mas o povo está acostumado a receber a live de graça. Então, até mudar essa cultura, as pessoas acham que o artista é milionário, que o artista é rico, porque sempre compara o artista com os caras que vendem muito, né? É que nem o futebol. Todo mundo acha que jogador de futebol ganha muito. Sim, ganha, os dos grandes times, né? Mas ninguém pensa no cara lá da Ferroviária, quanto ele ganha, né? E assim, a maioria dos clubes são as ferroviárias. A maioria das bandas são as ferroviárias, né? Não são os grandes artistas sertanejos que ganham milhões. Então, é difícil, né, mensurar isso, mas a gente vive disso, né? Se alguém viabilizar uma live com Inocentes, porque tem que ter equipamento, tem que ter um lugar, tem que ter um lugar higienizado, tem que ter um estúdio, uma grana para o deslocamento da galera e até um cachê, né? Então a gente faz, né? Se alguém tiver vontade de ver uma live dos Inocentes, estamos com uma grande vontade de fazer, desde que ela seja viabilizada. Clemente, quero te agradecer pela entrevista, dizer que foi um prazer ter você aqui no meu canal. E para encerrar esse papo, eu gostaria que você desse uma sugestão de algum livro ou disco para a galera que está assistindo. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisar, só chamar, estamos aí na área. Pô, um livro legal para se ler durante a pandemia é esse aqui, ó. A Peste, de Camus, né, que fala bem de uma situação parecida, de uma cidade que foi tomada por uma peste, né, tipo um coronavírus da época, né. E o Camus é um dos caras que mais inspirou o nome de bandas de rock que eu conheço, né? The Cure foi inspirado em Camus, até aquela Killing Knife foi inspirado num livro do Camus, The Fall. Até eu escrevi músicas inspiradas no Camus. Mas como a gente também precisa vender o peixe, eu indico também, ó, meu livro com Marcelo Paiva, Meninos em Fúria, conta a minha história, a história do Paiva depois que ele sofreu um acidente, né, e ficou na cadeira de rodas, virou cadeirante. É um livro bem interessante, que tem um pouco da história do punk rock e do rock brasileiro da década de 80. Para ouvir, vamos vender o peixe de novo, ó. Inocentes, o novo, Cidade de Solidão, o EP, tem nas plataformas de streaming, tem CD, tem vinil, tem de tudo quanto é jeito, ou seja, as bandas continuam na ativa, né? Estão trabalhando, estão lançando coisas novas. Acho que isso é importante, não adianta só ouvir os discos velhos. E da Plebe Rude, o Evolução, que também tem CD e está nas plataformas, então são dois discos que, né, principalmente o Evolução, agora que a gente tem bastante tempo, ele é um disco para se ouvir inteiro, de cabo a rabo. Então, pô, obrigado pelo convite. Precisar, é nós, estamos aí na área. Fui. E esse foi mais um Papo com Rinaldi. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você gostou, deixe seu like e até semana que vem.